Fala, cult terráqueos! Mais uma vez é um prazer estar aqui, nosso episódio em clima natalino. Eu sou o CH Pasco e sejam todos e todas muito bem-vindas ao 6º episódio do Cult Terrinha, o seu podcast dedicado a revelar os talentos escondidos no interior do Rio de Janeiro. Toda semana, quinta-feira, a partir das 19 horas, você pode conferir um novo episódio com uma entrevista inédita com um artista ou agente cultural da nossa terra. Se você gosta de arte e cultura e quer conhecer mais os artistas e a arte da nossa região, segue nossa página no Instagram, @cultterrinha, no Facebook, no YouTube, no Spotify. Ative o sininho para saber sempre que um novo episódio for lançado. Deixe seu comentário sobre o que achou do episódio. Para quem está ouvindo no YouTube, tem os comentários aqui embaixo. E para quem está ouvindo no Spotify, responde a nossa caixa de pergunta, que também está aqui embaixo. Isso faz uma grande diferença para a gente. Afinal de contas, queremos sempre fazer o melhor para você, ouvinte, e para nossos artistas entrevistados. Para você que ainda não ouviu nossos outros episódios, corre lá e ouça que tá muito legal. Tem entrevista com Diogo Spadaro, Robson Fazolin, Adriana Medeiros, Natália Furtado e Luiz Kamal. E fica ligado que ainda vem muito mais por aí. Então, vamos à nossa entrevista de hoje. Dono de uma voz potente e versátil, uma presença marcante, além de uma performance de palco maravilhosa e super envolvente, com aproximadamente 15 anos de carreira, fez parte da banda Indic Blue Smooth, integra os Animais da Pista, tocando com excelentes músicos da nossa região. Já cantou em várias edições do Rio das Ostras Jazz e Blues Festival, mas ganhou repercussão nacional a participar do The Voice em 2015, arrebentou com uma interpretação incrível da música Believe, da Cher, e fez parte do time do Lulu Santos. Em 2020, em meio à pandemia, lançou seu trabalho solo, Tudo Que Eu Não Disse, com canções autorais, um trabalho desenvolvido com o produtor musical multi-instrumentista Daniel Hércules. Seus trabalhos passeiam pelo indie, blue, rock, jazz, pop, entre outros ritmos. Artista independente, formado pelo Instituto Federal Fluminense, ele é cantor, compositor e produtor musical. Hoje o bate-papo do Cult Terrinha é com Marcos Matarazzo. Tudo bom? Olha, muito bom estar aqui. Muito bom saber que eu sou tudo isso aí. E queria falar para todo mundo que está ouvindo agora que tudo que ele disse aí é verdade mesmo. Então, Marcos, fala um pouquinho sobre você pra gente. Parafraseando o título do trabalho, conte tudo que eu não disse. Olha, nossa, por essa eu não esperava. Eu fiquei tentando não imaginar as perguntas para poder não fritar com isso e tal, mas por essa eu não esperava. Eu sou um garoto do interior, de 35 anos de idade, trabalho com música isso já há 15, e já fiz muita coisa nessa vida, e sou uma pessoa que sou construída e estou aqui hoje por causa desse meu fazer, né, nas artes, pelo meu fazer musical. Então, acho que acima de qualquer outra coisa, sou esse músico que está aqui na Terra hoje com uma função que é dar vazão e tentar transformar a sociedade em volta de mim de alguma forma, né, da melhor forma possível. Isso aí. Eu li que você tem uma família musical, né? Em algum lugar estava falando sobre isso. Sim. Fala um pouco sobre isso. Meu pai era... Assim que eu nasci, meu pai era cantor, né? Ele tinha uma banda também, fazia baile, uma banda chamada Arsenal. Banda super querida lá no interior do estado lá onde eu nasci, né? São Fidélis. E ele fazia aqueles lugares todos lá em volta e tal. Então... Assim, a música estava sempre presente. Minha bisa era cantora também, cantora lírica, tinha uma voz linda, nunca fez isso profissionalmente, mas é isso, né? Pessoas muito musicais. Minha avó toca acordeon. Todo mundo de alguma forma envolvido. E como uma pessoa que nasceu e cresceu na igreja, essa coisa da música era uma coisa muito forte, assim, todas as igrejas que eu frequentei na minha vida, né?
Eu nasci numa igreja batista e depois, com, 13 anos, fui para a Assembleia de Deus. E a música nesses lugares era muito forte. Eu acho que foi a música, inclusive, uma desses lugares. Antes da gente entrar mais nessa linha musical aí, desse envolvimento com a igreja e tal, e como que tu parte disso para ser esse artista que você é hoje, né? Criar toda essa sua identidade, essa marca sua que é muito forte. Não posso passar sem te perguntar isso, que é uma curiosidade minha, que eu acho que muita gente tem. Você tem um sobrenome super famoso aí, né? Isso é um sobrenome artístico? Isso é um sobrenome artístico. Pegou tão forte que muita gente acha que esse é o meu sobrenome mesmo, mas foi numerologia. Não é. Caraca! Inclusive, meu nome é composto, eu sou Marcos Antônio, né? Galera do nome composto também. A escolha veio por conta da numerologia? Foi numerologia. Na época eu estava muito ligado em numerologia cabalística. Foi inclusive na época onde surgiu a Indie Blue também, né? Porque eu estava querendo montar uma banda, olha isso. Eu tinha 2 músicas e eu queria uma banda para poder gravar aquelas músicas e tal. E eu comecei a pensar em nome para essa banda e fui construindo ali. Acabei chegando no Indie Blue, fiz o cálculo, deu um número que eu gostei, beleza. E a mesma coisa eu fiz com o meu nome. Eu peguei o sobrenome da minha mãe, que é Malafaia, e fiz as troquinhas de letra, uma coisinha aqui, saiu outra ali. Caiu no Matarazzo. Foi no Matarazzo. Ainda tinha, eu acho que na época estava passando aquela minissérie da Maísa, né? E aquilo ficou muito forte, assim, e tal, e a galera ficava mandando uns memes daquilo. Eu falei, cara, eu vou tentar, vou testar. Ficou sonoro, funcionou. Sim, ficou o nome e super rolou, agradável. Foi. Tem gente que nem me chama de Marcos, tem gente que só me chama de Matarazzo. Eu te conheci como Matarazzo. É isso. Pegou muito forte, a numerologia estava certa mesmo. Funcionou, né? Funcionou. Quer pensar essa numerologia aí também. Né? E aí, agora sim, vamos lá para aquele lugar onde a gente estava. Como que tu parte dessa coisa da igreja, de cantar na igreja, para decidir, não, eu quero fazer isso? Né? Cara, essa ruptura foi muito difícil, assim, né? Porque enquanto eu estava na igreja, era isso. Eu sou um homem gay, então ter nascido e crescido em família extremamente conservadora, religiosa, com os preconceitos que são, assim, senso comum dentro da sociedade. A música estava muito ligada a Deus para mim, e eu ouvia muito, né, que, tipo assim, se eu saísse da igreja eu ia parar de cantar, eu ia perder meu dom, porque é Deus que dá e tal. E lá para os meus, 16 para 17, eu já estava morando em Campos, fazendo odonto, e morando fora de casa, me senti um pouco mais livre, comecei a ter contato com pessoas que eu gostava mais, e nessa época surgiu na minha vida o rock and roll. Aí, para mim, foi uma das coisas mais libertadoras, mas eu fui pro rock já, assim, para dentro do metal gótico, que ainda tinha aquela temática religiosa. Hoje eu vejo como isso, né? E tinha coisa da música clássica que eu sempre amei demais. E é isso, todo aquele contexto religioso de céu e inferno e muitos questionamentos, e o questionamento daquilo me virou chave, sabe? Sim. Então, eu acho que começou daí. Só que eu mais ouvia música do que cantava nessa época. Eu acho que eu internalizei muito isso, que eu ia parar de cantar, e é uma fase de transição de voz também. E eu comecei a achar minha voz esquisita. E foi assim por uns 2 anos, fiquei uns 2, 3 anos, mais ou menos, sem cantar nada. Sabe? Nessa de achar minha voz esquisita, até que uma amiga me mostrou Amy Winehouse. E eu falei, caraca, isso é muito bom, isso é muito diferente. E aquilo, me expandiu horizontes. A partir dali eu fui dar uma pesquisada em coisas similares e acabei chegando a gente tipo Nina Simone, Ella Fitzgerald, Etta James, que foram minhas influências da vida, Janis Joplin. E acabei indo para a escola de música aqui de Rio das Ostras, né, para o Prédio da Onda. E, inclusive, o Prédio da Onda foi o primeiro lugar que eu cantei fora da igreja na minha vida. Que foi numa apresentação de final de ano do Prédio da Onda.
Rio das Ostras tem dessas coisas, né? Tem uma água aqui. Aí o meu professor de canto na época, Henrique, foi importante demais para mim, foi quem me deu aula de composição também. Então, o que eu escrevi com o que ele me ensinou, saca? E ele me apresentou, me levou um dia para conhecer um outro professor de lá, de bateria, que era o Rodrigo Zago. Sim. Aí ele fez essa ponte e através do Rodrigo Zago eu conheci o Diogo Spadaro. Aí quando eu colei com eles dois, que foi que eu comecei a circular mais, assim, sabe? Aí depois veio o Indic Blue com uma galera de Cabo Frio. Aí meu som ficou bem difundido em Cabo Frio. Tipo, se a gente faz show em Cabo Frio da Indic Blue, vai lotar, porque é isso. Foi a juventude de muita gente lá. Então, mas aí você começou com essa galera lá de Cabo Frio, né? Você depois faz esses shows com eles. E aí, quando que surge os Animais da Pista? Cara, os Animais na Pista é muito recente. Os Animais na Pista surgiu em 2018, eu acho. 17 ou 18. Depois daquele rolê todo. Depois de todo esse rolê do The Voice, já tinha passado The Voice, já tinha passado Smooth, já tinha passado o Cosmo Tropical, que foi um projeto que você não chegou a mencionar aí, mas foi um projeto muito bom também. Misturava muito experimentalismo, que era eu, Diogo Spadaro e Rodrigo Zago. A gig, né? Eu saí da escola de música pra vida com essa gig. E ali tinha muito experimentalismo também. Aí depois disso, um tempo depois, surgem os Animais na Pista. Uma ideia da Priscila, que é a esposa do Felipe, e tava em algum rolezinho lá na casa do Felipe, tava eu, o Daniel tava lá, o Danilo Najib e tal. Na época ainda não tinha o Cássio. Cássio é a aquisição mais recente dos Animais na Pista. Antes a batida era toda o Daniel que fazia mesmo ali na produção musical mesmo, na controladora, nos sintetizadores. E foi isso. Ela falou, por que vocês não montam um projeto juntos e tal? E um dia os meninos chegaram com essa ideia desse nome por causa de uma placa que eles tinham visto na rodovia, né? Placa de Animais na Pista. Aí alguém falou, vamos botar uma banda com esse nome. A segunda banda com referência de estrada, né? Porque na entrevista com o Diogo fala que a Bufela também começou assim, no rolê que você, inclusive, estava. Sim, né? Isso é do Cal, do Cal. O Cal fala isso o tempo todo. E aí surgiu a ideia do nome da banda daí. A estrada faz toda uma participação na vida musical. Mas quando você está bem acompanhado nessa estrada, somente criativa do lado. Era uma galera pesada aí que andava nessa estrada nessa época. Não, uma galerinha da pesada mesmo. E você teve essa passagem pelo Prédio da Onda, né? Pela formação. E como que todas essas coisas foram se encontrando para essa identidade multi que você tem hoje, né? Porque hoje a sua identidade musical, eu não consigo apontar para lado nenhum. Tem um bocado de coisa ali. Cara, eu acho que isso aí é o que eu sempre quis chegar com relação à minha música. Porque eu ouço coisas minhas mais antigas e tal, e eu consigo ouvir muito das minhas influências ali naquelas gravações. E nas coisas mais recentes eu gravei, eu ouço mais de mim. Eu acho que eu cheguei nisso, eu acho que foi bebendo de todas essas fontes mesmo, mas no final eu acho que a cereja do meu bolo, porque desde que eu saí da igreja, né, fora do gospel, a minha referência musical era muito gringa. E eu tenho uma lacuna muito grande de música brasileira, assim, na minha vida, porque eu não era apresentado mesmo. Música brasileira que eu conhecia era música gospel, né? A gente não escutava música secular em casa. Era muito difícil. Então, muita coisa passou despercebida mesmo. Até que, em 2016 para 2017, eu entrei num estudo sobre música brasileira. Porque eu quis mesmo, saca? Eu preciso conhecer mais. E eu acabei chegando naquele disco do Baden Powell com o Vinícius de Moraes, dos Afro Sambas. Sim.
né? Não tem como estudar música brasileira sem passar por ali. Em algum momento tem que... E eu ouvia aquilo, eu ouvia aquelas músicas, eu ouvia falar de Iemanjá e tal, e outros orixás. Eu falei, cara, tá, mas isso pra mim tá totalmente fora da minha cultura, eu não entendo quais são essas energias, né? Aí eu fui pra Umbanda pra poder entender musicalmente o que rolava ali e tal, né? Sentir a energia do lugar e tal, e ganhei uma outra paixão, que foi a Umbanda. Eu nunca mais parei de ir, toda vez que eu preciso recarregar as baterias e tal, eu vou pra lá. E depois que eu entrei nesse rolê de música brasileira, e depois que eu comecei a unir novamente, né, a espiritualidade através da Umbanda e tal, com a música, eu acho que eu cheguei nesse lugar aí, que eu tô hoje, que é essa síntese, né, de tudo isso que eu bebi antes, misturada a esse grande encontro que eu tive comigo mesmo, dentro da música brasileira. Pode citar algumas dessas referências que tu... De dentro da música brasileira? Ó, a Alzira Espíndola, você conhece? Foi uma pessoa que mudou muito o meu gosto musical quando eu ouvi aquele disco dela, Corte. Ela tem um disco chamado Corte. Pô, se esse disco tivesse sido lançado ontem, ele ainda seria atual. E Celso Fonseca é um produtor aqui do Rio também. Ele grava geralmente umas coletâneas e chama várias pessoas para gravar essas faixas. Eu acho que eu não estou errando o nome, não. Acho que é Celso Fonseca mesmo. Ele tem um disco chamado Libe Paradiso, 2010. Se você ouvir hoje, ele ainda é atual. E nesse disco ele chama Nana Caymmi, Adriana Calcanhoto. A Adriana Calcanhoto é uma hiper referência para mim. Maria Bethânia. Mas eu acho que Gal Costa se sobrepôs a todas elas, assim, sabe, naquela coisa de ficar vidrado e ser uma pessoa que na hora da interpretação ali nela, como instrumentista, como cantora, ela é exata, ela é perfeita. E mesmo assim, já no final da vida, com a voz muito diferente, ela dava um jeito de, com a alma, continuar passando tudo aquilo, mesmo sem os agudos. Cara, isso aí é fantástico, sabe? Aí não é nem questão da referência, tu se constrói em cima da construção de outra pessoa e tu vê, caralho, o que ela tá fazendo é muito maior do que a assertividade do instrumento dela. Tem muita verdade no que ela tá fazendo. Então eu acho que essa questão da referência hoje para mim é a minha própria verdade, é a minha referência em tudo que eu interpreto. Eu acho que o que eu tento sempre na música é isso. É estar, ser e sentir 100% do que eu tô cantando. Se eu tô cantando aquilo, eu tô sentindo aquilo. Perfeito. Além dessas referências, assim, você teve uma desconstrução muito grande aí nessa transição, né, para chegar aí. Quais são as influências que você ainda vê que a igreja, de alguma forma, ainda se mantém no seu trabalho? Assim? Olha, no meu trabalho hoje, a única coisa que eu trago daquela época da igreja e que eu acho muito... e que eu realmente não quero me desapegar dela é a forma como eu enxergo o que eu faço, como eu enxergo a música. Porque na igreja a gente aprende isso, é cantar para Deus. Sim. Você está fazendo aquilo para algo maior, sabe? É a tua conexão. E a música é essa conexão para mim até hoje. A minha conexão com a espiritualidade maior é a música. É onde eu me conecto comigo mesmo, é onde eu me transformo em outras coisas, é onde eu me refaço, sabe? É onde eu me reavalio. É um lugar que para mim é muito sagrado. E isso é uma coisa que eu trouxe da igreja e que eu pretendo manter comigo para sempre, porque eu acho que faz parte da minha construção. Eu acho que se eu não sentisse dessa forma, eu também não cantaria dessa forma, sabe? Seria outro lance, outro rolê. Então, acho que essa coisa da música, né, do meu ofício, né, do cantar, para mim, tá ligado ao sagrado até hoje, eu acho que é isso, é o que eu trago da igreja. E só, basta.
E desde que você começou a sua carreira, você já tem essa visão das músicas autorais ou isso veio depois? Não, eu comecei cantando Porque tu é um intérprete incrível, né? Eu adoro interpretar coisas, adoro cantar música dos outros. Amo. Amo mesmo. Porque eu sinto uma conexão muito profunda. Tem umas músicas que eu canto que eu falei, meu Deus, eu poderia ter escrito isso, saiu da minha alma, isso é meu também, saca? É isso que eu sinto com o repertório que eu escolho, saca? Aquilo ali poderia ter saído de mim, poderia ter vindo de mim. E amo aquelas canções e interpreto como se elas fossem minhas. Então, no início, eu não tinha essa preocupação. Eu tinha a preocupação de escolher coisas que me completassem dessa forma, sabe? Que mostrassem essa verdade. Que mostrassem essa verdade. Exatamente. E na escola de música, né, com aula de composição, é que eu tive a ideia de começar a ensaiar. Pô, eu tenho ideias. Eu já fazia isso com saxofone, eu já escrevia coisas, eu posso fazer isso com voz também. Porque isso é uma coisa muito doida. Eu aprendi no curso de produção musical que eu ouvi que o vocalista era um instrumentista também. Porque até então eu era cantor, vocalista, não me sentia tão integrado à banda, né? Hoje eu me sinto 100% integrado à banda porque eu sou um dos instrumentos. Saca? Essa consciência muda muita coisa. E isso para composição me desfez muitas amarras, né? Que a gente tem, sabe? É isso, é mais uma forma de expressão. Sim. Inclusive, tem essa transição, é algo que você me falou, foi descobrir hoje, que você é instrumentista também, né? Tu tocava sax. Sim, eu comecei tocando saxofone na orquestra da Assembleia de Deus. É um pedaço interessante e importante, né? Nessa construção da sua carreira. Sim. Né? E vamos passar, não tem como não passar por conta disso, por isso, né, te entrevistando, como que foi essa participação no The Voice e tal, o que isso representou para você na sua carreira? Cara, tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos também. Eu nunca curti muito o formato do programa, né? Hoje eu posso dizer isso. Nunca curti muito o formato do programa, né? Aquela coisa muito disputa, sabe? Uma rinha de galo de cantores. Mas, na época, eu tava passando uma fase muito turbulenta, assim, sabe? Eu tava namorando na época e meus pais não sabiam, entre aspas, né? Porque não é possível, né? Pai e mãe sabe. E fui questionado com relação a isso, com aquele climão em casa, e eu estava saindo de casa, estava saindo do emprego que eu tinha na época no WhatsApp. Posso falar o nome de empresa? Não tem problema, né? Tava saindo de lá também e, eu precisava trabalhar. E, tu tá em casa, precisando trabalhar, e a Globo te liga te convidando para participar do programa, tu vai, né? Eu fui e tentei fazer as coisas mais do meu jeito possível, assim. Não dá para fazer tudo do jeito que a gente quer, porque é isso, é um programa de televisão, tem roteiro. Mas tentei tirar o melhor possível dali também, de ver como uma produção daquele tamanho é feita e tal. Mas com relação à carreira, eu acho que me ajudou muito mais depois que eu comecei a me inscrever para editais, por exemplo. Sabe? Isso é currículo. Sim. Querendo ou não, aquilo é currículo. Né? Na maior emissora de televisão do país, eu apareci em horário nobre como artista por tantas semanas consecutivas. Então, isso está no meu currículo. Isso me lembrou uma história ótima que eu ouvi de um cara que fazia produção aqui em Rio das Ostras. E ele contou que uma vez ele queria marcar um show. Eu não me recordo agora exatamente quem era o artista, mas era tipo assim, Baden Powell. E ele foi solicitado ele pela prefeitura matérias de jornal que comprovassem que o cara era artista. Exatamente isso. É exatamente isso. Cara, eu tive que me ver tendo que comprovar que um cara desse é artista. Então, para currículo, conta. Eu acredito que isso tenha contado. Né? Eu concorri a alguns editais de cultura, acredito, né? Porque é isso, é assim que as coisas funcionam.
Mas assim, a nível de, por exemplo, de shows e tal, as contratações que tinham na época eu tava com a Smooth, né, que era a banda que eu tinha com o Diogo Rodrigo e o Kleber na guitarra. A galera às vezes contratava o show e queria colocar na divulgação do show ex-The Voice Brasil. Isso foi uma coisa que eu nunca gostei, porque seria quase uma propaganda enganosa. O show que eu ia fazer ali não era o repertório que eu fiz no The Voice, não era o tipo de música que eu fiz no The Voice, não era a proposta da banda. Isso não seria honesto com a banda, saca? E não seria honesto com o público também, porque se eles estão indo para a expectativa, né, de ouvir aquilo. E até porque, assim, não sei o seu trabalho com a Smooth, mas o seu trabalho é muito diferente do que você apresentou ali muito diferente, muito diferente. Uma outra pegada. Então, quando você coloca o nome do programa ali, você já está criando uma expectativa. Sim, né? Porque o The Voice é muito mais pop, né? Claro. E o público que te assiste na televisão, no The Voice, não é o público que vai te assistir num show. Por exemplo, eu vou fazer um show da Smooth, ele gosta do The Voice e vai me assistir, tipo assim, e vai bancar 1h30 de psicodelia porque ele gostou de me ver cantando Cher no programa, o Tears for Fears. Então, sabe, não era real. Com muitas coisas que eles tentaram fazer também na hora de gravar o meu perfil lá, que aparece antes da execução da música, né, da audição às cegas. Muitas coisas que eles quiseram gravar, também tive que podar porque não era real, não parecia real. Então é isso. Na prática ali do dia a dia, dos shows e tal, das contratações, acaba não fazendo tanta diferença, porque eu nunca me propus a fazer, né, enquanto artista, o tipo de som que eu fiz no The Voice, quando eu me propus a trabalhar com isso, de uma outra forma, num outro formato. Mas eu acho que serviu também para te mostrar o que você não quer, né? Com certeza serviu para me mostrar o que eu não quero de jeito nenhum para minha vida. Eu acho que eu cheguei num ponto em que eu acredito muito no que eu faço, eu tenho muito amor pela música, muito amor pela arte, porque isso salvou a minha vida literalmente em vários momentos muito difíceis. Então eu não vou colar adesivos nisso, né? Nem que isso me custe, por exemplo, ter um emprego formal e trabalhar lá das 9 às 6, isso me custa isso hoje. Para poder fazer essa escolha, né? Hoje eu preciso disso. Mas é um lugar que eu realmente prefiro manter aí, intocado, para quando eu achar que tá na hora. Sim. É um rolê muito diferente, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso que a gente está chamando de que é o caminho que eu não quero, né? Que seria aquele caminho dessa indústria massificada que coloca formatos e te impõe certas coisas no seu trabalho, né? Cara, eu acho que hoje em dia qualquer artista independente que se sente afogado assim, ou desestimulado tá completamente certo e tá tudo bem. Não é com você o problema é com o mundo em volta mesmo. Eu tô numa pausa, tô muito bem com isso, tô confortável, porque principalmente nessa questão, quando o lance foi nos 2 anos da pandemia, eu trabalhei demais com edital. Ganhei uns 5, prestação de conta ferrenha e sempre correndo atrás, entregar material e frequência de postagem. Hoje em dia eu não aguento ouvir falar em frequência de postagem. Eu estou completamente sobrecarregado, exausto. E eu acho que isso é uma grande uma forçação de barra, cara. Porque parece que você está ali de pedinte mesmo, sabe? Implorando para o algoritmo entregar alguma coisa. O algoritmo não vai fazer isso, porque a própria indústria, né, as grandes empresas que controlam essas redes sociais, elas não deixam isso acontecer porque elas lucram com propaganda. Sim. Se tu não tiver associado a uma propaganda, a maioria das músicas que se lançam hoje são peças publicitárias, não são nem música, né? Vi de casos recentes aí. São peças publicitárias. Então, se você tem qualquer tentativa de adequação a isso,
por menor que for, eu acho que é um erro. Eu acho que a gente tem que estar agora, como artista, mais preocupado em estar, assim, são o suficiente para ainda conseguir produzir alguma coisa. Porque a realidade é que o pau tá quebrando. O pau tá quebrando lá fora, o pau tá quebrando aqui dentro, o pau tá quebrando na Europa, e tá agora na América do Sul, e tá na América do Norte. A gente tá lidando com muita coisa com relação à sociedade para eu dizer que seria um movimento natural e orgânico para mim postar 3 vezes por dia e criar conteúdos como que, cara, criar conteúdo, o que é criar conteúdo? Que conteúdo tu tá criando? Tem esse conteúdo todo, tu tá criando um conteúdo por dia, 3 conteúdos por dia, 4. Cara, eu acho que isso vira uma grande forçação de barra, acaba perdendo toda a verdade da coisa. E eu acho que eu tô sendo muito mais verdadeiro agora enquanto artista em admitir que eu tô esgotado. Essa é a verdade. Essa é a minha verdade agora enquanto artista, que eu tô esgotado. Porque quem não tá fazendo propaganda hoje em dia tá se fudendo. E eu acho que surgiu uma demanda que agora eu acho que a gente está começando a discutir sobre essas coisas, a colocar essas coisas. Gente, é humanamente impossível. Não dá, gente. Deixa isso para quem tem uma equipe inteira para cuidar do perfil do Instagram, entendeu? Porque tem gente que tem uma redação em casa para cuidar de gerar conteúdo. São momentos que eu prefiro estar mais preocupado agora e concentrando mais das minhas energias em redefinir, sabe, redescobrir o que é isso que eu quero passar. Porque eu acho que quando chegar esse momento, o resto vai fluir naturalmente. Eu acho que é melhor do que tentar forçar qualquer barra agora, tanto com as pessoas, tipo assim, ouça isso, ouça aquilo, vá, não sei o quê, e faça, e vote. Cara, eu acho que não tô nesse momento agora e não me sinto menos artista por causa disso, não. Eu acho que eu tô num momento de construção muito, muito importante. Assim, muito importante. E tô sendo muito honesto com isso. Bom, fala comigo um pouquinho sobre o Tudo Que Eu Não Disse, seu trabalho autoral. Pô, Tudo Que Eu Não Disse foi um desses projetos aí que salvou minha vida, cara, na pandemia. Se eu não estivesse fazendo isso, acho que eu teria surtado. Surtei fazendo. Se eu não estivesse fazendo, eu acho que teria sido pior. Talvez não tivesse recobrado a conhecer. Talvez nunca tivesse voltado. Essa é a grande questão. Aí ia ficar sem dizer mesmo. Ninguém ia saber jamais. Cara, isso era um compilado de coisas que eu já tinha, sabe? Várias coisas que eu já tinha. Eu acho que ali novas, né, que não estavam no repertório, que não existiam, eu acho que só tinha uma das 9, e tem a instrumental também que o Daniel fez. E eu tava numa fase muito doida, porque é aquilo, né, a gente tentou romantizar para poder sobreviver. Tipo assim, eu tô trancado em casa agora, eu vou ter tempo de fazer as coisas que eu não podia. E agora, aí começou aquela cobrança pesada para ser criativo, né? E pau quebrando do lado de fora. E aquela cobrança para ser criativo. Aí dá, sei lá, uma semana de pandemia, 2 semanas, a Adriana Calcanhoto já lança um disco pandêmico que gravou em casa. Eu falei, pô, se a Adriana Calcanhoto gravou um disco em casa, eu não tenho desculpa para não lançar um disco. Ela tem aparato, né, pô? Aí começou aquela coisa, será que eu sou artista? Eu não sou artista, eu não tô conseguindo criar nada. Aí nessas trocas, assim, uma vez eu tava Você questionar se é artista por conta disso é pesado. Foi, não, tudo isso rolou durante vários momentos durante a pandemia. Será que eu sou artista? Não sou. Se eu fosse, eu já tinha escrito um dia, tô aqui, não tô fazendo nada agora. E aí, qual é a desculpa? Nesses dias eu vi um meme que dizia: ser criativo precisa não fazer nada. Claro, é claro, e estar confortável com isso. Se tiver culpa, também não rola. Aí, trocando ideia com o Daniel nesse período, lançou um edital de cultura e eu falei, cara, trabalhar, a gente consegue gravar vídeo, vamos fazer vídeo. E eu tinha umas versões de umas músicas já prontas, a gente tinha acabado de lançar
uma versão de Bizarre Love Triangle, aquela Every time I see you falling, get down on my knees and pray. Aí a gente tinha acabado de fazer uma versão dessa música ali no iPadzinho, naquele mesmo esquema. E numa dessas audições, assim, da gente decidindo o que a gente ia fazer, versão de quê, eu mostrei uma música pra ele, que eu já tinha pronta, do Tudo Que Eu Não Disse. Não sei se era Eu Vou Pro Mar. Não, Eu Vou Pro Mar foi uma das últimas. Foi não. Enfim, não vou lembrar agora. Mas eu mostrei, ele gostou. Mostrei de outra, ele gostou. Mostrei outra, ele gostou. Aí ele deu a ideia. Ele falou, cara, por que em vez de você lançar versões de outras músicas, por que você não lança essas músicas? Lança os vídeos dessas músicas, saca? E aproveita isso para começar a divulgar um disco. Isso aí dá quase um disco, dá um EP. A ideia era lançar um EP. E eu falei, cara, tu tá certo, é isso. Vou fazer isso. E a partir disso veio o primeiro edital, que acho que foi o Cultura Presente nas Redes, que a gente lançou 6 vídeos. Com um orçamento baixíssimo. baixíssimo, mas demos conta. Lançamos 6 vídeos com amigos, né? Sempre trabalhando com amigos. Marina Nassif trabalhou com a gente na época, que é uma super artista visual que sempre trabalha comigo. Trabalhamos, acho, com a Bali Rec também, lá de Barra de São João, dos meus amigos também talentosérrimos, sempre trabalham comigo. E aí o disco foi se construindo em cima disso, saca? Foi em cima do edital. Foi o edital que deu start em tudo. Quem quiser ouvir, tem disponível no Spotify. Vou deixar aqui em algum lugar, sim, em volta desse post. Vai ter aí disponível essa versão em disco de vinil também. Quem se interessar, eu ainda tenho cópias. Ah, maneiro. Aí faz como? Em contato contigo, Pedro? Só entrar em contato comigo lá no Instagram aí, ó. Talvez eu até reabra o Instagram sem ser pra mandar meme, né? Posso vender disco também pelo Instagram. Pra falar comigo por lá. Fica aí a possibilidade. Matarazzo, como que você percebe assim, esse mercado do artista independente aqui na nossa região? Cara, eu acho que comparado a muitos lugares aqui perto, a gente ainda vive uma realidade muito boa, porque a gente tem a sorte agora, né, de estar com uma gestão muito boa, que tem muito diálogo da Secretaria de Cultura, saca, com a Cris Regis e tal. A gente ainda tem essas iniciativas, a gente tem o Jazz Blues que acontece aqui. Então, falando de Rio das Ostras, né, a gente é uma cidade que ainda tem alguma coisa. Pra gente que mora aqui, né, artista independente, a gente sabe que ainda falta muito. Até nas casas onde a gente toca mesmo. A gente não tem uma casa aqui, né, que a galera da música alternativa, da música independente. A gente não tem uma casa onde a gente vai tocar que já tenha um som de qualidade nessa casa para poder o público ter essa experiência, mesmo que seja um lugar, tipo um barzinho, um pub e tal, para o público, mesmo que esteja ali, não num contexto de teatro, né, que as pessoas vão para assistir o show, mas mesmo assim que as pessoas tenham a possibilidade de assistir aquele show na íntegra, como ele é pensado, como ele é montado, como a gente faz no ensaio, sabe? Com todas as nuances, com todo o capricho, né, que a gente monta um trabalho. A gente ainda não tem uma casa onde a gente vai e tem esse equipamento de som, que é o mínimo. São casas que recebem artistas direto, sabe? E como são casas, né, que também trabalham com esse público alternativo e tal, a gente vive numa cidade, a gente sabe, muito conservadora, muito bolsonarista, então os redutos, né, da galera mais descolada, da galera, sabe, mais à esquerda, não tem como tirar desse recorte, né? Elas acabam também não tendo tanta grana assim para investir, então acaba sendo aquele ciclo, né? Eu acho que ajuda muito também aqui a Faculdade de Produção Cultural, que consegue colocar esses espaços, inclusive, em contato com produtores, para poder tentar editais que possibilitem levar para esses espaços equipamentos de qualidade. Eu acho que a coisa tem que ser um diálogo muito assim, sabe? Para poder dar certo. Então aqui a gente até tem, mas a carência ainda é muita, porque a maioria dos artistas aqui em cena independente não é todo mundo que sabe trabalhar com leis de incentivo à cultura.
Sim. Que é um mecanismo que a gente que está aqui fazendo cultura no interior do estado, a gente não está pedindo favor para ninguém, né? O artista no interior do estado é muito importante para a construção daquela sociedade. Sim. Talvez se o artista tivesse mais voz em Rio das Ostras, a cidade não seria tão conservadora, né? Não seria tão miliciana, né? Não teria tantos problemas que a gente sabe que tem. E a arte é uma grande solução para muitas dessas questões, para violência, saca? Sim. E ainda é isso, a gente ainda vive nessa realidade que é uma realidade Brasil, né? Que agora ainda está muito melhor, tem muita lei de incentivo à cultura rolando, tem a lei Paulo Gustavo que está rolando, a Aldir Blanc rolando. Então, é isso. Eu acho que a sociedade saber cada vez mais, o artista, né, no interior do estado, saber cada vez mais como acessar essas leis de incentivo à cultura mesmo. Saber se interar sobre isso e saber que esse lugar é pra gente, sim, a gente tem que ocupar esses lugares. Sim. Às vezes as pessoas não percebem. Um ponto que você tocou aí, que eu achei bem interessante, é perceber essa dimensão da identidade local que o artista traz com a produção dele. Sim, em suas diversas linguagens. Entendeu? Mas aqui em Rio das Ostras, por exemplo, a gente tem essa galera dessa música mais alternativa, que é essa mistura que passeia ali pelo rock, pelo pop, pela psicodelia. A galera do experimentalismo riostrense. Exatamente. Tem uma galera forte e muito boa, né? Que você faz parte. Demais. Eu tenho a sorte de tocar com todos eles. Pois é. Acho que grande parte da minha satisfação, do que me dá satisfação e o sentimento de gratificação mesmo, enquanto artista, é que quando eu cheguei em Rio das Ostras, né, saindo da igreja, fora da igreja, quando eu entrei na escola de música, eu comecei a procurar quem eram essas pessoas. E hoje em dia eu toco com todas as pessoas que eu admirava, quando eu ainda não conhecia. O Diogo e o Rodrigo eu vi tocando numa banda que chamava Dr. Nelson, na época. Depois no Vitrola Digital. Então, para mim, já eram assim, monstros, eram pessoas assim, muito fodas. E o Jefinho também, que toca violão, Jefferson Ferreira, eram pessoas que eu achava muito foda. Luiz Felipe, e é uma galera que hoje em dia eu toco com essas pessoas. Então, para mim, existe uma gratificação muito grande nisso. Para mim, essas são as referências maiores, assim, né, de um trabalho bem feito aqui no interior do estado. Essa galera é incrível. Eu falo dessa identidade porque, assim, beleza, eu vim para Rio das Ostras pro curso de produção cultural, mas eu fui conhecer essa vibe dessa galera, assim, essa galera mais experimental, aqui. E daqui eu fui conhecer a galera de Campos, mesmo tendo vivido a minha vida inteira em Campos. Essa galera me influenciou muito ao experimentalismo também. Eu bebi muito dessa fonte. São as pessoas com quem eu toco. Através dessa galera que eu fui conhecer a galera da minha cidade que tinha esse perfil. Sim, então, acho que, de alguma forma, por algum motivo, assim, aqui em Rio das Ostras, essa galera ainda tem uma evidência maior do que essa galera tinha, assim, lá em Campos. Hoje em dia já tem uma visibilidade maior, mas quando eu era mais novo, não tinha, né? Não tinha isso. E isso cria essa identidade, entendeu? Assim como eu falo, por exemplo, da baleia, né? Da escultura da baleia. Todo mundo que vem em Rio das Ostras tira foto com aquela escultura. Fato. Isso, e se a pessoa chegar em Rio das Ostras e não fosse, ela tá na sua casa, em algum momento você vai falar: acredito que tu não foi na baleia, pelo amor de Deus, tu não conhece a baleia. Então, isso passa a fazer parte do cotidiano da pessoa, né? Da vivência, da experiência, a relação da pessoa com a cidade perpassa por aquela manifestação artística, né? Sim. E isso vai trazendo traços para as pessoas que vivem, né? E aí é isso que eu chamo dessa identidade, desse se entender. Eu me entendo como pertencente à cidade a partir do momento que eu tenho esses pontos de ancoragem, por assim dizer, né? Onde eu pego, eu conheço isso e conheço os artistas do lugar, entendeu? E isso me finca ali, de alguma forma. Te dá um outro senso de pertencimento ao lugar que você está.
né? E isso é muito interessante, isso é muito potente, né? E é uma coisa que as pessoas às vezes não vê na hora de valorizar a arte, né? Na hora de dar valor àquilo. Com certeza. Olha, você consegue imaginar o que seria de Rio das Ostras, por exemplo, sem essas manifestações culturais que acontecem, por exemplo? Esses dias atrás era um sábado e tinha um gringo muito, muito sinistro cantando lá na Concha Acústica. Junto com aquele The Simi Brothers. Galera que tá sempre no jazz e blues tocando e tal. E se não fossem esses eventos culturais, se não fosse o Sesc Verão e tal, que de vez em quando vem para cá e cria também, ajuda a manter essa cultura, Rio das Ostras, o que sobraria para Rio das Ostras com relação à cultura, sabe? E eu acho que a gente é parte dessa demanda, de quem mantém isso aceso o resto do ano todo. Porque quando o Sesc não tá aqui, é a gente que tá fazendo. Exatamente. Saca? Esse som, sabe? Essa psicodelia que as pessoas curtem no jazz blues, a gente faz isso durante o ano inteiro, de várias formas diferentes. Sim, Sim, com roupagens para agradar gregos e baianos. Gregos e baianos. Tem de tudo um pouco. Isso aí. Eu super recomendo. Eu sou quase suspeito para falar, né? Já falou de algumas perguntas que eu ia fazer, né? Até ia falar também dessa questão das redes sociais, que você já destrinchou aí. Minha insatisfação. Insatisfação e a dificuldade que a gente tem, né? As dificuldades que a gente vivencia para dar conta disso, né? Dessa exigência que o mercado foi impondo, né? Que a rede social ela é uma faca de dois gumes, né? Ou uma faca de dois legumes, como disse 100%. Diz o outro, né? Porque ao mesmo tempo que é uma ferramenta importante para você divulgar seu trabalho, para você publicar o seu trabalho mesmo, né? Tornar aquilo público sem ficar dependendo de passar pelo crivo de alguém da indústria, né? De passar por todo aquele... de você acabar minando ou datando o seu trabalho também para conter naquilo é muito maior. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela te cria essa demanda que é exaustiva. Exatamente. É exaustiva e é plástica. É altamente descartável. Porque o story que você fez ali, o conteúdo que você criou de 24 horas, ele vai durar isso. 24 horas. 24 horas. Eu fiz um projeto Quer dizer, eu quero ser mesmo um artista que faça um conteúdo que vai afetar as pessoas por 24 horas. Né? Eu fiz um trabalho de artes visuais no ano passado. Fiz uma exposição chamada Filtros de Realidade. Que o ponto que eu queria tocar era justamente dessa coisa, dessa realidade filtrada que a gente vive. 100%. Esses filtros que vão desde o filtro lá da aparência, né? A maquiagem isso que vai adoecendo, isso está adoecendo a sociedade e não é aos poucos, não é devagar, muito rápido. É muito rápido. As pessoas estão cada dia mais doentes mesmo por causa disso. Elas estão vivendo uma egotrip muito sinistra e quem não está na egotrip está ficando violento, assim, porque é um excesso muito grande, assim, de cultura de ódio mesmo, discurso de ódio, realidade paralela. Total, de uma galera que não vê a realidade como ela realmente é. É um padrão de uma indústria sendo vendido ali o tempo todo, é massificado, Sim, e esse padrão, né, ele é muito cruel para tudo. Para tudo, cruel. Porque eu comento muito também que eu vejo, às vezes as pessoas acabam dando menos valor para o artista no interior, para o artista independente, porque sempre tem a expectativa não de tem que tanto o seguidor, seu trabalho... se fosse bom, teria muito mais seguidor. E o que é pior, o que eu acho mais cruel, é que demanda uma estética do seu trabalho que é a estética que eles veem na indústria. Sim, 100%. 100%.
E isso é muito cruel com o artista Sim, independente, isso... né? Não vou falar nem o artista do interior. Com isso objetifica o artista. Ele transforma... assim, é uma outra coisa, saca? É uma outra coisa. Traz a coisa para um plano muito mais... sei lá, material mesmo. Por mais que seja virtual, a coisa tá toda embutida dentro de um materialismo muito sinistro, sabe? Sim. Vale a imagem ali... e, tipo assim, aquilo vai passar, já passou. Enquanto você postou, assim, já... é foda. É muito efêmero, né? É muito daquele momento. 100%. Sempre. Isso não combina em nada, nem com o que eu faço, nem com o que eu quero fazer. Sabe? Então, essa cobrança aí, largar a mão dessa cobrança, sabe? Me desobrigar disso, foi libertador da minha vida. Foi libertador mesmo. Mesmo. E o que você pensa para frente? Tá nesse momento mais introspectivo, fazendo esse exercício importante para você. E cara, para frente aproveitar que esse episódio vai ao ar aí nas vésperas do Natal, né? Já deixo aqui meus desejos de Natal e Ano Novo, né? Então já vamos fazer essa reflexão aí. O que queremos para 2024? O que eu quero para 2024 é que eu consiga, mais uma vez, essa reformulação, esse trabalho que me impulsione para frente, que eu acho que assim, vale a pena, nesse momento, lançar isso, porque isso faz sentido e isso precisa ser mostrado, sabe? Alguma coisa que vá fazer diferença mesmo. E uma coisa que me leve a uns lugares que eu admiro. Por exemplo, já ouviu falar de um canal chamado KEXP? Não. É um canal no YouTube e que só leva uma galera, cara, que você nunca vai ouvir na grande mídia sobre essa galera. Mas não, eles não erram uma. A curadoria é perfeita, saca? Eu acho que o meu sonho para 2024 seria caminhar nessa direção e ser cada vez mais honesto e mais verdadeiro com o que eu faço, sabe? Me manter fiel aos meus princípios e a importância que tem para mim o meu ofício. É isso. Perfeito. Inspirado. Né? Mexeu contigo? Mexeu. Matarazzo, vamos chegando ao fim do nosso papo, né, do nosso episódio de hoje, que tem o tempo aí, tem a galera reclamando do tempo do episódio, então tem que... Olha a indústria querendo podar a gente de toda forma possível. É o público rebatendo a indústria dentro do projeto, olha só. Não tem aqueles rebatedores de luz, entendeu? É isso, faz igualzinho. O papo tá ótimo, né? Vem ótimo desde sempre. Quero te agradecer muito, muito obrigado pela presença aqui no Cult Terrinha, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, sua simpatia, né? Fica aqui minha recomendação para todos os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais do seu trabalho, ouvirem Marcos Matarazzo, o álbum Tudo Que Eu Não Disse, está lá disponível no Spotify. Quem quiser te convidar para algum trabalho, te contratar, faz como? Pode falar comigo pelo Instagram, não tem problema, não tenho canal oficial para isso agora, porque como eu já disse, já saiba que quem quiser contratar não vai ser por agora. Mas já eu chego com novidades. Maravilha, já tem algumas músicas na gaveta ali? Tem, tá tudo na gavetinha. Bom, tem que sair da gaveta agora. Isso. Que seja pro próximo no tempo ano. Certo. Então, foi muito bom estar aqui também, agradeço muito o convite. E é isso, não tem o que dizer, é uma iniciativa muito importante mesmo, e quando a gente acha que a gente já conhece todo mundo, né, a gente pega e assiste um podcast tipo esse e descobre, cara, essa pessoa está na minha cidade, eu não conhecia. Pois é, nós estamos aqui, também estamos no mesmo front, né, nessa luta diária que é ser artista independente no interior do estado do Rio, mas às vezes desmotivados, mas jamais inconscientes do nosso papel, né, na sociedade. Isso é o mais importante. Obrigado pelo convite. Valeu, sucesso para ti, mais uma vez, muito obrigado. Um Feliz Natal para você, um excelente 2024. Para todo mundo que está ouvindo também, beijo, gente.
Hoje eu conversei com Marcos Matarazzo. Muitíssimo obrigado a você que nos ouviu até agora. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu like, fazer seu comentário e indicar para os amigos. São pequenas coisas que você pode fazer e nos ajudar a continuar fazendo podcast e somando forças com a produção artística do interior. Cada visualização, cada curtida enche meu coração de alegria e é muito especial. E caso ainda não nos siga nas redes sociais, busca lá, @CultTerrinha, tudo junto, no Instagram e na página do Cult Terrinha no Facebook. Curta também o Marcos Matarazzo, nosso convidado de hoje, no @Marcos_Matarazzo, tudo junto com 2 E's, Matarazzo. Quero agradecer a parceria do Estúdio Garage, a música de Rico de Lúcia e a edição de Remy Gillet. Na apresentação, produção e roteiro, eu, CH Páscoa. Tenham todos um ótimo final de semana, um Feliz Natal na companhia de pessoas queridas, se divertindo e comemorando essa data tão especial. Que todos nós possamos lembrar que essa data é uma data, sobretudo, do amor, da esperança e da fé. Muitíssimo obrigado, Feliz Natal e tchau, tchau!